Você acha que conhece os vilões do Capitão América? Deixa eu te provar que você tá errado. Todo mundo conhece o Caveira Vermelha. Todo mundo fala do Soldado Invernal. Mas e os outros? Os que ficaram nas sombras, os que quase destruíram Steve Rogers de verdade. Hoje eu vou te mostrar os 10 maiores inimigos do Capitão América e te garantir que pelo menos um deles vai te surpreender completamente. Fica até o final, porque o número 7 é provavelmente o mais cruel de toda a lista. 10. Víbora. Começando nossa lista com uma que muita gente subestima, e é exatamente aí que mora o perigo. A Víbora, também conhecida como Madame Hydra. Quando ela era criança, ela ficou órfã e foi recrutada pela organização terrorista chamada Hydra, que ela se desenvolveu e ganhou o nome de Víbora. Ela não tem superpoderes, não tem armadura tecnológica, não tem força sobre-humana. O que ela tem é algo muito mais assustador: inteligência fria, estratégia calculada e uma lealdade absoluta ao caos. E ela foi tão boa nisso que fundou o próprio Esquadrão Serpente, tornou-se líder, uma das figuras mais temidas dentro da Hydra. Para derrotar o Capitão América, você não precisa ser mais forte, você precisa ser mais inteligente. E a Víbora entendeu isso melhor do que qualquer um. 9. Barão von Strucker. Em nono lugar, um homem que deveria estar morto há décadas, literalmente. Barão von Strucker nasceu no final do século XIX numa família nobre prussiana que se mudou para o Castelo Strucker. Tornou-se um campeão de esgrima de Heidelberg e foi desfigurado por caminhos faciais. Na década de 1930, von Strucker se juntou ao partido que eu não posso falar o nome porque o youtuber não gosta, né? O Barão von Strucker é um dos pilares da Hydra, um estrategista brilhante, militar de elite, com uma visão de dominação que vai muito além de qualquer batalha. O que torna ele diferente? A droga 6, uma substância que retardou seu envelhecimento de forma drástica. Enquanto o mundo mudava, enquanto gerações passavam, von Strucker continuava, adaptando, planejando, sobrevivendo. Ele não foi apenas um inimigo do Capitão, ele foi o arquiteto de ameaças que duraram décadas. A Hydra, como organização viva, muito da sua sobrevivência deve a ele. Você corta uma cabeça, duas crescem no lugar. E por trás dessas cabeças, muitas vezes, estava von Strucker. Mas espera, até agora estamos falando de estrategistas, de líderes. E se eu te disser que o próximo da lista é alguém que não precisa de exército, alguém que sozinho já é devastador? 8. Batroc. Georges Batroc nasceu e cresceu em uma cidade na França chamada de Marsella, na França. E quando ele ficou adulto, ele entrou para a Legião Estrangeira Francesa e quando saiu se tornou mercenário, ganhando o apelido de Batroc o Saltador, devido à sua especialidade de luta que se chama savate, também conhecido como la boxe francesa, o estilo de luta que usa chutes com precisão cirúrgica. Ele não tem poderes, não tem ideologia maligna, ele é simplesmente o melhor no que faz. Um lutador de altíssimo nível, contratado repetidas vezes para eliminar o Capitão América. Mas aqui tem algo que diferencia o Batroc de quase todos os outros. Ele tem código de honra. Em vários confrontos com o Capitão, ele recusou vantagens injustas, brigou limpo. Existe um respeito estranho entre eles, o de dois guerreiros que reconhecem a habilidade um do outro. Isso faz dele um inimigo único, perigoso não por ódio, mas por profissionalismo puro. 7. Treinador. Tony Masters nasceu com a habilidade de duplicar os movimentos de outros através de breve observação. Aos 8 anos, ele continuou a descobrir seus reflexos fotográficos para copiar imediatamente outras habilidades, como aprender a mergulhar em uma piscina quando via alguém realizando um mergulho. Você luta há 20 anos? Ele vê você por 5 minutos e já sabe tudo, cada movimento, cada reflexo, cada padrão. Agora imagina isso contra o Capitão América, um homem que lutou na Segunda Guerra Mundial, que aprendeu com os melhores, que evoluiu décadas em combate. O Taskmaster absorve tudo isso e usa contra o próprio Steve Rogers. Mas não é só isso, ele treinou agentes da Hydra, formou exércitos inteiros com técnicas roubadas dos maiores heróis do mundo. Ele não é apenas um inimigo do Capitão, ele é um multiplicador de ameaças. 6. MODOK. Número 6. E este aqui é provavelmente o mais perturbador visualmente e psicologicamente. MODOK, organismo mental projetado somente para matar. Ele nasceu humano, George Tarleton, um cientista da organização AIM, Advanced Idea Mechanics. Alguém que provavelmente tinha sonhos, família, uma vida normal.
E então seus próprios colegas fizeram experimentos nele, transformaram seu corpo, expandiram artificialmente seu crânio para aumentar a capacidade cerebral. O resultado? Uma inteligência sobre-humana presa num corpo deformado, dependente de uma cadeira voadora só para se mover. E com essa inteligência veio o ódio. Um ódio específico, focado, obsessivo pelo Capitão América. MODOK é a prova de que a ciência sem ética não cria heróis, cria monstros. Percebe algo? Até aqui nenhum desses vilões é simplesmente mal por ser mal. Todos têm uma origem, uma motivação, uma lógica interna. A víbora foi criada pelo sistema. Von Strucker foi moldado pela guerra. Batroc é um profissional que escolheu o lado errado. Taskmaster nasceu com um dom e o usou para sobreviver. MODOK foi uma vítima que se tornou o horror que sofreu. Cara, eu também fiz um outro vídeo falando dos inimigos da Viúva Negra. O vídeo tá na descrição. 5. Arnim Zola. O Dr. Arnim Zola nasceu e cresceu nas montanhas Weisshorn, na Suíça, no início do século XX. Ele foi uma criança prodígio, destacando-se em todas as áreas da ciência e sendo aceito nas melhores escolas da Europa. Arnim Zola, cientista suíço, gênio da engenharia genética e colaborador dos nazistas. Ele não lutava nas trincheiras, ele criava as armas, os agentes, os experimentos. Um dos pioneiros da engenharia genética nos quadrinhos da Marvel. Mas o que torna Zola verdadeiramente assustador é o que ele fez consigo mesmo. Ele transferiu sua própria consciência para corpos robóticos. Tornou-se, essencialmente, imortal. Toda vez que um corpo é destruído, Zola continua, em outra forma, em outro sistema. Como você derrota alguém que simplesmente não pode morrer? Essa é a pergunta que Arnim Zola coloca para o Capitão América. Cara, se você tá gostando do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal, que vai me ajudar muito. Então regaça esse botão do gostei. 4. Soldado Invernal. Número 4. Bucky Barnes. O melhor amigo de Steve Rogers, o companheiro de guerra, o cara que Steve viu morrer. É certo que ele não morreu. Bucky sobreviveu, foi capturado pelos soviéticos, passou por experimentos, teve a memória apagada e foi transformado num soldado invernal, um assassino controlado, preciso, implacável, usado como arma pela KGB por décadas. Imagina a cena. Steve Rogers, que carregou a culpa da morte do amigo por anos, que se trancou nesse luto, de repente enfrenta esse amigo como inimigo. Sem memória, sem reconhecimento, com ordens de matar. Não existe batalha mais dolorosa que essa. A história do Soldado Invernal é uma das mais emocionais de toda a Marvel, porque no final, o amor do Capitão pela amizade é o que quebra o condicionamento. Steve Rogers não desiste de Bucky, nunca. E, eventualmente, Bucky recupera a memória, volta a ser aliado, até se torna o Capitão América por um tempo. Mas por um bom tempo, foi o inimigo mais doloroso que Steve Rogers já enfrentou. 3. Ossos Cruzados. O jovem Brock Rumlow liderava a gangue Savage Crimes no Lower East Side de Nova York. Ele fez coisa terrível. Ele teve atos com a Rachel Layton, de 15 anos de idade. Foi agredido pelo irmão, ele o matou e fugiu. Ele entrou para a escola de criminosos e em 3 anos tornou-se instrutor lá sob o nome de Bingo Brock. Um criminoso de alto nível, treinado, sem escrúpulos, fiel ao Caveira Vermelha de forma quase fanática. Ele não tem superpoderes na maioria das histórias. Ele é simplesmente devastador no combate físico. E nos quadrinhos, ele vai além de ser apenas um oponente. Ossos Cruzados participou diretamente do assassinato do Capitão América. Isso é nível de ameaça máximo. Não tentou. Conseguiu. Ele representa o lado mais sombrio do que acontece quando a habilidade de combate se alia com a ausência total de moral. 2. Barão Zemo. Número 2. E esse é um dos inimigos mais bem construídos de toda a história do Capitão América. Barão Hyrix Zemo. Ele não nasceu mal. Era um cientista, um militar, um homem de prestígio. Mas durante a Segunda Guerra Mundial houve um incidente. Uma de suas próprias invenções, uma emenda experimental chamada Adhesive X, acabou grudando seu capuz permanentemente no rosto. Para sempre. O rosto coberto, a identidade roubada pela própria criação. E quem ele culpou?
o Capitão América. Esse ódio pessoal, combinado com inteligência estratégica de alto nível, o tornou um dos antagonistas mais perigosos. Ele não queria apenas derrotar o capitão, ele queria humilhá-lo, destruí-lo. E mesmo após sua morte, o legado continuou. Seu filho, Helmut Zemo, assumiu o manto. A família Zemo e o Capitão América são rivais ao longo de gerações. Isso é algo que poucos vilões conseguem, criar um ódio que passa de pai para filho. Caveira Vermelha. Agora, vamos para um dos vilões mais famosos do Capitão, o Caveira Vermelha, Johann Schmidt. Se o Capitão América é a personificação de tudo que é bom na humanidade, coragem, sacrifício, justiça, esperança, então o Caveira Vermelha é o oposto absoluto, a personificação do ódio, da opressão, da crueldade sem limites. Ele não foi sempre assim. Nasceu numa condição miserável, cresceu marginalizado e numa Alemanha em colapso, encontrou Adolf Hitler, que o treinou pessoalmente, que o transformou em arma. O Caveira Vermelha não é apenas um vilão da Marvel, ele é um símbolo, uma representação direta do nazismo, do que acontece quando o ódio encontra poder. Enquanto Steve Rogers tomou o soro do super-soldado e se tornou um herói por escolha, porque já tinha caráter, já tinha valores, Schmidt pegou o mesmo tipo de poder e o usou para ampliar o mal que já existia dentro dele. Os dois são espelhos um do outro, criados pela mesma guerra, pelo mesmo conflito, mas que seguiram caminhos completamente opostos. Por mais de 70 anos, o Caveira Vermelha voltou, de diferentes formas, em diferentes corpos, com diferentes planos, mas sempre com o mesmo objetivo: destruir tudo o que o Capitão América representa. Porque para ele, o maior insulto não é o escudo, não é a força, é a esperança que Steve Rogers carrega, a crença de que o bem pode vencer. E é por isso que ele nunca para, porque enquanto o Capitão existir, o Caveira Vermelha terá uma razão para lutar. Então, esse foi os 10 maiores inimigos do Capitão.